Queremos dizer da nossa alegria por estar aqui outra vez, trazendo outro tema da palavra de Deus, para que você possa receber esse pão espiritual. Queremos dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, de que estamos trazendo um material de verdade presente. Esse material de verdade presente não é para dizer que somos melhores que outros, ou que nós estamos certos e outros equivocados. Porém, o que queremos dizer é que Deus tem uma mensagem para nós esta hora. E a palavra de Deus tem um mapa, traz uma bússola que nos vai guiar no caminho correto. Por isso nós devemos, com oração, pedir sabedoria, pedir discernimento para poder obedecer a palavra de Deus. Hoje eu estou um pouco afônico, pregando todo o tempo e também um pequeno resfriado, mas se Deus permite, vamos trazer esse tema de hoje. Com reverência, vamos pedir que você que nos acompanha em este canal de televisão, também por internet, nos acompanhe em oração. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, por Tua misericórdia, por Teu amor, para que possamos ainda nesse tempo preparar-nos para Teu reino. Abençoa esse programa, ilumina nossa mente, dá-nos do Espírito Santo, este refrigério da presença do Senhor. Abençoa e prospera a Tua igreja, Teu povo, a Tua obra, Senhor. Pedimos por Jesus. Amém. Outra vez, meu querido irmão, que Deus te abençoe muito nesse momento, a tua família também, a tua igreja, e que nós possamos crescer no conhecimento, para que possamos preparar-nos para a grande crise que se acerca. A crise já está às portas e temos que agora, em pouco tempo, fazer toda a preparação que nós nos tardamos por tantos anos. Com isso, nós entendemos que Deus tem uma mensagem e não queremos estar aqui falando o que é a opinião humana. Queremos ler a palavra de Deus. Estamos preparando material na área da saúde e também na área da profecia. A escatologia menciona que virá agora, nessa última geração, uma grande crise, catástrofes, um caos. A terra no final será um caos. Por isso nós precisamos preparar-nos. O tema de hoje eu vou estar falando sobre o selamento do povo de Deus. O selo do povo de Deus. E mais que tudo quero mencionar que o selamento, o juízo de Deus, vai terminar em algum momento com aqueles que morreram e vai começar com os vivos. E por isso colocamos o tema de hoje, o selamento dos vivos. Não podemos marcar datas, não podemos estipular o dia correto, temos uma aproximação, temos uma ideia, mas o Senhor nos proibiu de marcar datas para os eventos futuros. A última data marcada na profecia foi 22 de outubro de 1844, quando começou o juízo investigativo. E meu querido irmão, minha querida irmã, a Igreja Adventista é a única igreja no planeta Terra que tem conhecimento a respeito do santuário e que aceita essa doutrina e que prega o juízo investigativo. Todas as demais igrejas, seja católica romana, ou igreja evangélica, ou da rama pentecostal, nenhuma igreja aceita a doutrina do santuário e muito menos do juízo investigador. Por isso que ao estudarmos o tema do selamento e o juízo dos vivos, nós temos que ter um profundo conhecimento da doutrina do santuário. E nesse momento, mais que em qualquer outro, nós necessitamos entender a doutrina dos 3 anjos, Apocalipse 14. O primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo vão ser reforçados em Apocalipse 18, quando a terra será iluminada com a sua glória. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nós oramos, porque cremos que esta obra é a obra do Espírito Santo.
O Espírito Santo de Deus está trabalhando na minha vida e na vida de todos os seres humanos do planeta Terra. Nesse momento, cada habitante da Terra será iluminado com a verdade de Deus e fará a sua decisão. Por isso que Apocalipse 14, versículos 6 e 7 é muito importante. É um texto solene, quando a Bíblia disse claramente de que vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. Não aqui apenas em Estados Unidos, ou Brasil, ou Portugal, ou África, não, disse a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, versículo 7, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Vou ler outra vez, porque é chegada a hora do seu juízo. E isso tem que ser dado com grande voz, não de maneira assim sussurrando, de maneira suave. E esta mensagem, meu querido irmão, minha querida irmã, é a mensagem do momento. É a mensagem do juízo, é chegada a hora do seu juízo. Por isso mencionei da importância de entender a doutrina do santuário. Porque somente entendendo a doutrina do santuário vamos entender a doutrina do juízo investigador. E a palavra de Deus manda que nesse momento todo habitante da terra adore ao Criador. Adore ao Criador e dê glória ao nome do Senhor. Por isso, meu querido irmão, estamos pregando sobre a reforma pró-saúde, porque dar glória a Deus, como disse São Paulo em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a Bíblia disse bem claro, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, meu querido irmão, agora a reforma pró-saúde tem que levantar-se e tem que cumprir a obra pela qual o Senhor enviou, igualzinho com o povo de Israel no Antigo Testamento, quando saiu do Egito e entrou na terra da promessa. Deus, com o braço direito, com o braço poderoso, levou o povo de Israel à terra da promessa. E esse braço direito é a reforma pró-saúde. Que maravilhoso entender isso. Mas hoje nós vamos ler um texto que ainda não lemos, está no livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Vamos falar sobre o selo dos vivos, o juízo dos vivos. E quando nós lemos o capítulo 9 de Ezequiel, é um capítulo solene. Diz assim o versículo 1, Ezequiel 9, 1. Então ouvi que gritava com grande voz, dizendo, chegai vós, os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras. Antes de passar ao versículo 2, eu quero destacar aqui uma palavra, armas destruidoras. Está falando de destruição. Nós temos uma ideia do céu equivocada, porque pensamos assim, que o céu é um lugar assim, tem uma nuvenzinha, e aí vamos estar sentadinhos, tocando uma harpa, e que tudo é felicidade. Mas o céu também tem um lugar, o céu também tem uma condição de ordem. E estes seres que estamos vendo no capítulo 9, versículo 1, eles vêm com armas destrutivas, destruidoras. Claro que quando lemos Apocalipse entendemos que no céu houve uma guerra, houve uma batalha. E essa guerra não é somente assim, com o dedo e falando um do outro, é uma guerra literal, porque foram expulsos Satanás e os seus anjos. Vamos ler Ezequiel 9, 2. E vi 6 homens que vinham da direção da porta alta, que olha para o norte,
e cada um com as suas armas destruidoras na mão. E disse assim: e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Esse versículo 2 é um versículo solene. Por quê? Porque diz assim, que esses anjos, eles têm uma missão, 6 anjos. E ao contemplar o profeta Ezequiel, os 6 anjos, agora vem um 7º. E esse 7º tem um tinteiro na mão, quer dizer, ele está fazendo anotações. Tinteiro de escrivão quer dizer alguém que está escrevendo, confirmando, ou quem sabe eliminando nomes. E diz assim que eles todos agora se moveram e se puseram junto ao altar de bronze. Por isso que eu mencionei, meu querido irmão, se nós não temos conhecimento do santuário, não vamos entender nada do que estamos lendo. Porque o que significa o altar de bronze? Onde no santuário está o altar de bronze? Quantos altares temos no santuário? Qual é a diferença do altar de bronze para o altar de ouro? Então, meu querido irmão, a palavra de Deus está mencionando algo solene. Hoje eu não vou entrar nessa parte do santuário, porque eu quero falar do selamento, mas isso é importantíssimo. Esses altares têm chifres, cornos, e aí eram colocados o sangue dos animais que eram mortos como sacrifício no santuário, nos 2 altares. Agora o versículo 3 diz assim: a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, e foi a entrada da casa. Então clamou o Senhor ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à cintura, e lhe disse, versículo 4 é chave: passa pelo meio da cidade, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem. Isso é importante, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, no meio da cidade. Aqui está um versículo que nós temos que dedicar muita atenção, porque é um versículo chave para o tema que nós estamos estudando nesse momento. Passa pelo meio da cidade e põe uma marca com um sinal, a testa ou as testas dos homens que as características suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio da cidade. O versículo 5 diz assim: aos outros disse, ouvindo eu, passa pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Vamos interromper a leitura aqui, meu querido irmão, mas eu quero destacar algo. A palavra de Deus menciona no versículo 6, começai pelo meu santuário. O que significa o santuário? 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz assim, o juízo começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4, 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não conhecem o Evangelho ou que não aceitaram a Jesus? Então nós agora vamos guardar um pouquinho Ezequiel capítulo 9 e nós vamos dar uma olhada no capítulo 7 do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 3.
Agora vamos comparar esses dois textos. Apocalipse capítulo 7, versículo 1, diz assim, versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Versículo 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que fora dado que danificassem a terra e o mar, versículo 3, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, aí inclui a alimentação, não? Nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Agora, meu querido irmão, nós lemos Ezequiel capítulo 9 e lemos Apocalipse capítulo 7. São 2 acontecimentos iguais, é o mesmo acontecimento. Encontramos o tema do selamento, o tema do selamento. O planeta Terra será agora dividido entre 2 grupos. Por isso que nós temos várias parábolas dos peixes, nós temos a parábola da rede, né? Nós temos a parábola da semente, nós temos a parábola do joio e do trigo, muitas parábolas. Essas parábolas nós vamos estar estudando no futuro, especialmente porque nós encontramos algumas que são importantíssimas para estudar o juiz investigador. Por exemplo, Mateus 25, nós temos a parábola das 10 virgens, todas dormiram. Não vou entrar agora nesse tema, mas nós vamos fazer um tema especial sobre quem dá a voz, aí vem o esposo. Nós vamos estudar também Mateus capítulo 22, porque esta parábola do capítulo 22 é importantíssima, e também a parábola do capítulo 20. Então, agora não vamos entrar nessas parábolas de Mateus, mas estas 2 cenas de Ezequiel e de Apocalipse, capítulo 7, é a mesma cena. É o juízo que começa pelos mortos e depois, quando termina com os mortos, segue com os vivos. Então, antes de que nós entremos no tema de quando e como, vamos primeiro perguntar o que é o selo, e esse vai ser o ênfase do tema de hoje. O que é o selo de Deus? Se nós perguntamos o que é o selo de Deus, pois as igrejas católica, romana, pentecostais, evangélicas, eles vão defender-se como sabem. A maioria diz assim, é o Espírito Santo, porque em Efésios menciona que somos selados com o Espírito. Se perguntamos para um adventista, pois a maioria diz assim, é o sábado, e ainda querem dar o versículo de Ezequiel 20, e está certo, não está errado, nem o pentecostal, nem o evangélico, nem o adventista, todos estão certos. Mas dizer de maneira muito simples, é o Espírito Santo, é o sábado, é uma maneira muito pobre para descrever o selamento, porque é o último esforço de Deus e Satanás, que estão agora disputando cada habitante vivo que está no planeta Terra. Então, meu querido irmão, esse tema é solene, porque quando falamos do tema do selamento dos mortos, pois os mortos já estão selados ou para a vida eterna ou para a perdição eterna, porque eles não podem regressar à vida, eles não podem mudar o rumo da sua vida, da sua existência. Nenhum morto pode sair da sepultura e dizer assim, eu me arrependo, eu me converto, eu aceito a Jesus. Os mortos já estão selados. Por isso que, quando lemos Apocalipse capítulo 7, sobre o selamento do tempo do fim, nós encontramos os selos. Apocalipse tem 7 igrejas, capítulo 2 e 3,
E depois encontramos os selos do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 1, ou versículo 1. Depois disso vão vir as trompetas. Então, meu querido irmão, o morto, o que já foi ao descanso, já está na sepultura, não pode regressar atrás. E isso está tão claro no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois, que diz aí? O juízo. Quer dizer que o morto já está sem condições de mudar o rumo da sua vida. A sua vida está selada, seja para bem ou para mal. Mas os vivos vai passar alguma coisa que não passa com os mortos. Os mortos estão sendo julgados, mas eles estão na sepultura. Os vivos, eles vão ser julgados estando ainda vivendo. Quer dizer, ainda eles estão respirando, ainda estão trabalhando, ainda estão indo na igreja, estão lendo a Bíblia. Pois agora então nós temos que nos dedicar a estudar com mais detalhes o juízo dos vivos e entender primeiro o que é o selo de Deus. Então, meu querido irmão, quando eu vou na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, vamos a, deixa eu ver, versículo 19, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim: Todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome de Deus. Glória a seu nome. E disse bem claro então que Deus conhece os seus servos, aqueles que Ele apartou, e esse é o selo. Eles são limpos, porque aí Paulo disse: aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Assim que não existe dúvida de que Deus agora vai ter um povo selado, apartado, e Deus conhece esse povo. E nós poderíamos estudar esse tema aqui de maneira muito mais profunda na Bíblia, mas eu quero usar um pouco o espírito de profecia, porque já vemos aqui esse tema muito claro na Bíblia. O povo de Deus vai ser selado no tempo do fim, e vai vir uma matança, vai vir uma guerra mundial. Apocalipse 7 menciona dos ventos que vão destruir e afetar a terra, o mar e as árvores da terra. Mas agora nós vamos estudar um pouquinho o espírito de profecia, porque o tempo passa muito rápido. Eu vou começar com este livro, Eventos dos Últimos Dias. E aqui temos orientações específicas que nos vão ajudar agora a descobrir o que é o selo de Deus. E quando nós vamos ao espírito de profecia, eu quero fazer uma observação, meu querido irmão, de que nós aqui não entendemos que esta é a luz maior e que esta é a luz menor. Entendemos sim que a Bíblia Sagrada é a primeira luz que Deus deu para o seu povo, e que nunca a luz que vai ser dada por último vai derrubar ou ir em contra a luz que já foi dada no passado. Pois igualzinho passou com os profetas, quando eles chegavam, pregavam a mensagem, eles não estavam em contra de Moisés, pregando uma nova doutrina, pregando uma doutrina diferente, porque aqui está a plataforma da verdade. A Bíblia é a regra de fé pela qual vamos ser julgados, diz o livro de Tiago, capítulo 2, de 10 a 12. Não vou ler isso agora, mas o que eu quero destacar é que a Bíblia é tão inspirada como todos os outros profetas, inclusive os profetas do tempo do fim, pois agora nós temos o espírito de profecia. Então, meu querido irmão, com esta observação, eu vou nesse livro, Eventos dos Últimos Dias, capítulo
página 223. Diz aqui, eventos dos últimos dias. Eu vou pedir perdão porque eu tenho este livro em espanhol, e melhor dito, de que eu tenho quase todo o material em espanhol, mas eu vou procurar traduzir de maneira bem pausada para que nós possamos acompanhar o tema, que é o selo de Deus. Está em espanhol, a página, portanto, não vai conferir com o livro Eventos dos Últimos Dias em português, por isso que tem que buscar em português a página correta. Que é o selo de Deus. Escuta agora o texto. Tão pronto o povo de Deus seja selado na sua testa, na sua fronte. Agora escuta isso. Não se trata de um selo ou marca que se possa ver. Não se trata de um selo ou marca que se possa ver. Aqui diz uma palavra, não sei se eu vou poder traduzir de maneira correta no português, ou se a palavra se aplica ao português. Aqui em espanhol diz, sino um afiançamento em la verdade. Quer dizer, o selo de Deus não é uma marca que se possa ver, mas um afiançamento na verdade. Quer dizer, uma confirmação à verdade revelada de Deus. Então o selo de Deus não é algo visível aos olhos humanos, mas é uma confirmação na verdade. Agora escuta isso que nós vamos ler na sequência, diz assim: tanto intelectual como espiritualmente, de modo que os selados são incomovíveis. Que interessante essa cita, poderosa e profunda. Essa cita aqui disse claramente, meu querido irmão, minha querida irmã, de que os que recebem o selo de Deus não podem ser vistos por olhos humanos. Os olhos humanos não leem esse selo. Esse selo é invisível aos olhos humanos. Mas esta pessoa que foi selada é incomovível, ela não vai mudar de direção mais. Quer dizer, se ela rompeu com Satanás, nunca mais vai regressar a ser amarrada por el maligno nas tentações e provas. Poderosa mensagem que encontramos aqui, e diz assim que esse afiançamento na verdade, a verdade presente, claro, ou esta confirmação da verdade, é tanto intelectual como também espiritual. O que significa isso? Intelectual, porque nós temos aqui o lóbulo frontal. Por isso estamos pregando sobre a reforma pró-saúde. Cada vez que nós tomamos café, refrigerante, comemos produtos contaminados, então nesse momento nós estamos apagando a sensibilidade do lóbulo frontal, e esse lóbulo frontal agora não pode discernir entre o certo e errado, entre o santo e o profano, entre o correto e o incorreto, e portanto Satanás quer destruir nosso lóbulo frontal. Por isso agora então, diz assim que o afiançamento da verdade é intelectual e é espiritual. Mas não termina, tem mais. E de maneira que a pessoa que recebe o selo será incomovível. Tão pronto como sejam selados e preparado para o sarandeio, a sacudidura, ela virá, certamente já começou. Querido irmão, querida irmã, pois o povo de Deus necessita então agora ser afiançado na verdade. E o que significa isso? Não é somente dizer assim, é o sábado, claro que sábado está incluído, mas existem, disse o Espírito de Profecia, muitas verdades na palavra de Deus, não somente o sábado. Há muitas verdades, o santuário, a lei de Deus, o sábado, o estado do homem na morte, são muitas verdades que nós temos que aprender para afiançar-nos ou confirmar-nos, para que nunca sejamos movidos desta verdade. Então agora, quando nós mencionamos aqui o texto disse que existe um afiançamento ou uma confirmação intelectual, eu me lembro que nós
Em outro tema, estudamos Apocalipse 14, não vou comentar agora, mas lá em Apocalipse 14, de 1 a 5, menciona claramente que esses 144 mil, ou esses selados, eles se seguem ao Cordeiro, e eles também são sem mancha, e eles também são virgens, quer dizer que eles não se contaminam com mulheres, e mulheres são igrejas, igrejas caídas, igrejas rameiras, igrejas prostitutas, que abandonaram o marido, que abandonaram a fé verdadeira, que abandonaram o marido correto e se foram com amantes. Esse grupo está sendo confirmado agora de maneira intelectual. E agora, meu querido irmão, quando nós vemos, então, aqui também entra a lei de Deus. Claro que sim. Deixa eu ler contigo o que significa isso de selo. Vamos dar uma olhada no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Diz assim o versículo 8. Daniel, capítulo 6, versículo 8. Agora, ó rei, estabelece o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Está claro, está claríssimo. A lei dos medos e persas não podia mudar, era irrevogável. Da mesma maneira, a lei de Deus, como disse Hebreus 8, Hebreus 10, pois temos vários capítulos que menciona que o pacto que Deus quer fazer agora com o povo verdadeiro, com o remanente do tempo del fim, é colocar sua lei na nossa mente e no nosso coração, para que nós possamos agora refletir o seu caráter. Por isso, meu querido irmão, então agora nós temos que entender que essa lei é eterna. A lei de Deus, mais firme que uma montanha. Esse povo, o povo remanescente, ele será um povo incomovível em guardar a lei de Deus. Será que isso faz sentido quando lemos Apocalipse 14, 12? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus, não da família, não da tradição católica romana, não da igreja, os mandamentos de Deus. A lei de Deus é eterna, e aqueles que têm a fé em Jesus, o Salvador, o modelo, o sumo sacerdote, o guia, Ele é nosso Deus, o nosso Criador. Por isso, meu querido irmão, aqui está o selo de Deus. O selo de Deus não é somente, meu irmão dizia assim, é o sábado, é o Espírito Santo. Claro que tudo isso está correto, está em harmonia, mas é muito mais do que isso, porque há características dos que são selados, e agora vamos dar uma olhada nas características daqueles que vão ser selados. Vamos começar outra vez com esse livro, Eventos dos Últimos Dias, a página 224. Vamos ver algumas características. Diz assim a primeira. Também está em espanhol. Diz assim: os que querem ter o selo de Deus nas suas frontes, devem guardar o dia de repouso do quarto mandamento. Então diz claro, de maneira muito correta, os que querem ter o selo de Deus na testa, na fronte, precisam guardar o sábado do quarto mandamento. Então, nós encontramos aqui de maneira muito clara de que o remanescente, o povo que vai ser selado, o povo que vai ser apartado e que o céu vai reconhecer como habitantes do céu, já ainda na terra, no tempo da grande tribulação, será um povo que vai guardar a lei de Deus, o quarto mandamento em especial. Glória a seu nome. Por isso, meu querido irmão, nós não encontramos nenhuma dificuldade de que agora o sábado é um dia especial para o povo de Deus. E quando nós vamos hoje nas igrejas, estamos passando um dia sabático. Que tristeza, meu querido irmão, que
o sábado para muitos hoje é como uma prisão, porque às 3, às 4 da tarde já estão olhando quando vai terminar a hora do sábado para poder regressar às atividades da semana. O povo verdadeiro de Deus, como diz Isaías 58, encontra no sábado uma delícia, encontra prazer de estar em comunhão com Deus, em comunhão com o céu, em comunhão com a palavra, e não é um povo que está como numa prisão esperando quando vai ser libertado para poder sair correndo de volta à Babilônia, ao mundo e ao pecado. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que agora pedir perdão ao Senhor e pedir que Ele nos ajude a amar a sua lei e que Ele possa colocar o selo na nossa testa, na nossa fronte, e que nós possamos assim ser o povo que ama a lei de Jeová. Então agora vamos dar uma outra mirada, noutra característica que nós encontramos na seguinte página deste mesmo livro, Eventos dos Últimos Dias. Nos estão colocando aí na tela, mas eu não sei se a página confirma. Eu tenho em espanhol, no livro em espanhol que estou lendo, na página 225. Então aqui diz assim, claro, de maneira muito clara: o selo de Deus vivente, o selo do Deus vivo, mais ou menos assim, será colocado sobre os que são semelhantes a Cristo em caráter. Aí na tela diz, o selo de Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós quando vamos em Apocalipse 14, eu não tenho tempo de ler todos os textos, mas em Apocalipse 14 menciona que os 144.000 têm o nome do Cordeiro e do Pai na sua testa. E nome na Bíblia significa caráter. Quer dizer que é mais do que falar apenas que guardamos o sábado e temos o selo de Deus, temos que ter também o caráter de Deus na nossa vida. E o que significa ter o caráter de Deus na nossa vida? O Senhor fez uma revelação especial a Moisés sobre Ele mesmo. No livro de Êxodo, deixa eu ler Êxodo, o capítulo 34 e no versículos 6 e 7. Vamos no livro de Êxodo. Qual é o caráter de Deus? O que significa o caráter de Deus? Quais são as características? Disse, tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou, Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Seguimos. O versículo 7 diz assim, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que de maneira alguma terá por inocente o culpado, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Aqui então, meu querido irmão, está bem claro qual é o caráter de Deus. Deus, Ele é grande em misericórdia, Ele é grande e infinito em amor, a sua misericórdia dura para sempre, diz a palavra de Deus. Por isso então agora nós temos que aprender que esse Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, assim devemos ser também cada um de nós. Por quê? Porque somente os que têm o caráter de Deus, eles vão ser selados na sua testa e na sua fronte. Então, meu querido irmão, nós temos aqui várias características de que nós devemos ter o caráter de Deus agora. É como, por exemplo, a roupa que nós encontramos, a roupa especial que nós encontramos na parábola de Mateus capítulo 22. Mas existem outras características. Vamos voltar para o livro Eventos dos Últimos Dias, a mesma página 225. Página 225, nós encontramos outra característica, porque está muito bonita essa página. Diz assim,
O selo de Deus não será nunca colocado à testa. Vamos ler em português, que agora está aí na tela, diz: o selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Uau, esse está pesado. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso, e todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Meu querido irmão, minha querida irmã, pois nós não temos que explicar muito esse texto, porque está claríssimo. Aqui disse claramente que o Senhor quer pessoas que não sejam ambiciosas, amantes do mundo. Então, quem é egoísta, orgulhoso, materialista, mundano, não vai receber o selo de Deus. Por isso que nós entendemos que a sacudidura, ela vai peneirar a igreja, vai eliminar o ventilador de Deus, diz o Espírito de profecia, vai eliminar a palha. O trigo vai ser limpo, purificado do joio. Meu querido irmão, nós agora vamos ver uma separação, e quem vai fazer a separação não é o pastor da igreja, não é o presidente do país, essa separação é Deus que vai fazer. Por isso a mensagem do terceiro anjo é terrível. E que triste que as igrejas não estão pregando isso. Que triste que os pastores agora estão falando de psicologia, de entretenimento, não estão pregando esta luz, essa verdade, e os juízos serão julgados muito pronto. Vamos já ver o decreto dominical, que já está o movimento dominical em evidência, e logo vem um decreto, e aí temos evidência que o juízo dos vivos já começou. Então nós encontramos que disse que esse selo nunca será colocado na testa de alguém imundo ou impuro. O livro de Tito, a Bíblia tem um livro chamado Tito, diz assim no capítulo 1, e vamos abrir a Bíblia para confirmar esse, o versículo 15, Tito, capítulo 1, versículo 15. Disse assim: tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão como contaminadas. Por isso, meu querido irmão, agora a Bíblia está falando claramente de que o selo de Deus nunca será colocado na mente ou na testa de alguém impuro. Santiago 4,4. Santiago era irmão carnal do nosso Salvador quando esteve na terra. Santiago, capítulo 4, versículo 4, nós encontramos também um texto muito importante para a meditação que nós estamos fazendo. Santiago 4, versículo 4. Diz assim: adúlteros, deixa eu ler a versão que está na tela. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se que? Inimigo de Deus. Que interessante essa tradução que eu tenho aqui, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra de Deus, portanto, menciona que devemos agora ser puros, santos, apartados do mundo, do mundanismo, do materialismo, do pecado, e que o Senhor quer encontrar agora uma igreja com a roupa limpa, branqueada no sangue do Cordeiro. Por isso, esses versículos todos nos estão falando claramente de que nós devemos ser puros, e o livro Eventos dos Últimos Dias também fala daqueles que são de falso coração. O que significa isso? É a hipocrisia. Meu querido irmão, Jesus nunca pôde tolerar a hipocrisia quando ele veio na terra. E agora, no tempo do fim, nós vamos ser
passado a juízo para ver se nós temos um caráter real, um caráter cristão, um caráter como o caráter de Deus, ou se temos um caráter como o caráter de Satanás. Satanás esteve muito tempo no céu, aparentando algo que ele já não era uma hipocrisia. Hoje existe muita hipocrisia na igreja. Há pastores que estão nos púlpitos, mas que não têm amor à verdade presente, não têm amor à reforma pró-saúde, não têm amor à profecia, e portanto tudo isso é uma hipocrisia. Há maridos que estão com a esposa apenas de aparência, isso é uma hipocrisia. Na igreja aparecem sentados juntos, mas em casa já não dormem mais juntos, já não tem uma relação conjugal e nem uma relação matrimonial, portanto isso é hipocrisia. Pero nos livros do céu, meu querido irmão, tudo é desmascarado. Por isso esse tema não é de condenação, mas um tema para que reflexionemos se é que realmente queremos ter o selo do Deus vivo na hora em que comece o selamento dos vivos. Por isso há muito que estudar, o tempo passa tão rápido, mas nós encontramos aqui, meu querido irmão, que o Senhor agora, Ele está chamando um povo para ser santo. Eu tenho um livro aqui, Mensagens Selectos, meu querido irmão, o volume 1, Mensagens Selectos, volume 1, em espanhol está a página 126, e diz assim: estamos no dia da expiação. É no capítulo Exortações para que logremos um reavivamento, e o subtítulo disse: estamos no dia da expiação. O texto diz assim: estamos no grande dia da expiação, quando mediante a confissão e o arrependimento, nossos pecados hão de ir de antemão ao juízo. Deixa-me explicar, não sei se usei bem o português aqui, mas agora é o grande dia da expiação, que começou em 22 de outubro de 1844, e diz assim que agora, mediante a confissão dos nossos pecados e o arrependimento, e aqui eu gostaria de fazer uma pequena observação. Meu querido irmão, alguns estão protelando, estão arrastando esse dia, dizendo assim: quando eu vejo o decreto dominical, daí eu começar na igreja, e eu vou devolver o dízimo, eu vou ganhar almas, dar estudo bíblico. Meu querido irmão, não esqueçamos de que o arrependimento não é o dia que eu quero. Mas amanhã no futuro, mais na frente, eu me arrependo. Não, o arrependimento é um dom de Deus. E se somos hipócritas, e se estamos arrastando o tempo para o futuro, talvez ele nunca chegue. E aqueles que estão esperando quando comece o temporal para se preparar, estarão para sempre despreparados e perdidos. Por isso aqui disse assim, que nossos pecados têm que ir na frente. Quer dizer que os nossos pecados têm que estar agora no juízo para serem não somente perdoados, pero eliminados, borrados, apagados, para que nós possamos estar limpos diante de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, disse assim este mesmo texto na página 126 em espanhol, Mensagens Selectos, tomo 1. Em 1844, nosso grande sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para começar a obra do juízo investigador. Tem estado sido examinados diante de Deus os casos dos justos mortos. Justos mortos. Quando se complete essa obra, se pronunciará juízo sobre os vivos. Quão preciosos, quão importantes são esses solenes momentos. Cada um de nós tem um caso pendente no tribunal celestial. Individualmente, temos que ser julgados de acordo com o que fizemos no corpo. No serviço simbólico, quando a obra de expiação era realizada pelo sumo sacerdote, no lugar santíssimo do santuário terrenal, se demandava que o povo afligisse a sua alma diante de Deus e confessasse seus pecados
para que pudesse ser expiados e borrados. Se requerirá algo menos de nós no dia real da expiação, quando Jesus, no santuário do alto, está intercedendo a favor do seu povo e se há de pronunciar em cada caso uma decisão final e irrevogável. Meu querido irmão, que triste, que triste. Aqui poderia seguir lendo, mas o meu tempo já está acabando. No outro tema nós queremos seguir a leitura desse capítulo. Mas o livro Grande Conflito e Eventos dos Últimos Dias disse: oh, quantos vi desamparados no dia da angústia. Oh, quantos vi desamparados no dia da angústia. Meu querido irmão, hoje Deus nos está chamando para que nós possamos confessar nossos pecados, para que nós possamos abandonar nossos pecados e consagrar-nos ao Senhor. Esse livro, Testemunhos para nos Ministros, a página 446 diz assim, em espanhol, Testemunho para os Ministros, página 446, Testemunhos para os Ministros, a página 446, que vem os anjos, quando eles leem a nossa testa, que vem, diz assim: virão aflições pessoais, porém um olho que não permitirá que o ouro seja consumido, vigia o forno estreitamente. A indeleve marca de Deus está sobre eles. Pode afirmar que seu próprio nome está escrito ali. O Senhor os tem selado. Seu destino está escrito: Deus, Nova Jerusalém, são propriedade do Senhor, sua possessão. Quer dizer, eu não li todo o texto por ele tempo, mas diz assim que quando o anjo do Senhor passa, ele lê duas coisas: Deus em cima e embaixo Nova Jerusalém. Esse é o selo, isso é o que leem os anjos quando vêm a destruir a terra, quando vêm trazer os juízos. E eu termino lendo Apocalipse 3, versículo 12, Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Diz assim a poderosa palavra de Deus, Apocalipse 3, 12: a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Meu querido irmão, aí está o que os anjos vão ler na testa dos que são selados. Pertencem a Deus e o seu destino a Nova Jerusalém. Estão na terra, mas já não são do mundo. Estão aqui embaixo, mas pertencem ao reino dos céus. Oremos para que Deus nos abençoe. Pai querido, muito obrigado por esta luz da Tua Palavra. Ilumina nossa mente, prepara-nos para a Tua vinda, para o Teu reino. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de